Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de continuar nossa série sobre ordens iniciáticas e a gente vai falar da Teosofia e da Madame Blavatsky. A Teosofia ela pode ser considerada uma religião, afinal ela se propõe a fazer o religare, a religar novamente os nossos aspectos humanos ao divino, ao sagrado. Ela vai ter seu início durante o século XIX e vai ser caracterizada como uma espécie de um novo movimento religioso, como parte de uma corrente ocultista do esoterismo ocidental. Para ser criada, ela vai se basear em filosofias mais antigas da Europa, como o neoplatonismo, e também religiões asiáticas como o hinduísmo e o budismo. Ela foi fundada principalmente pela russa Helena Blavatsky, que vai ter os seus escritos como sendo a base principal da fundação da Teosofia. Bem, como eu disse, a Helena Blavatsky nasceu na Rússia, mas na verdade foi no Império Russo, onde hoje seria a Ucrânia. Mas a Sociedade Teosófica, que vai dar origem à Teosofia, foi fundada na cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, mais precisamente no dia 17 de novembro de 1875, por ela e também pelo coronel Henry Steele Olcott. Esses dois vão ser os mais famosos, né, os sempre citados, mas além dos dois, existem outros 17 fundadores, como por exemplo, William Quan Jude. E como a própria Teosofia se vê? Como ela se descreve? Bem, ela se descreve como um corpo não sectário de buscadores da verdade. Esses buscadores vão se esforçar para promover a fraternidade e também para servir à humanidade. Assim que a Teosofia começou, o seu objetivo principal ele era estudar e elucidar o que a gente chama hoje de ocultismo. Para isso, ele usava uma série de livros, de influências, como o Vedanta, como o budismo Mahayana, como a Cabala, como o sufismo, ou seja, um monte de tradições orientais que vieram como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente para justamente aquele sentido de fraternidade que eles queriam, para que isso fosse uma comunhão entre os dois lados do planeta que tinham espiritualidades tão diferentes nesse momento. Eles também estavam interessados em estudar mais a fundo as religiões orientais, e não só estudar, mas como eles estavam ali na Índia, também de viver, de praticar aquilo, ver como é que aquilo funcionava no dia a dia. E aí, isso tudo foi incluído dentro do corpo de estudos da Sociedade Teosófica. A palavra Teosofia, que foi escolhida para batizar essa nova ordem, essa nova religião, ela basicamente significa Teo, Deus, Sofia, sabedoria, então algo que possui a sabedoria divina. E segundo essa Sociedade Teosófica, essa palavra foi cunhada em Alexandria, no Egito, no século 3 depois de Cristo, por um cara chamado Amônio Sacas, depois pelo seu discípulo, o Plotino. Talvez os dois maiores filósofos neoplatônicos que a gente teve. Os teosofistas modernos então dizem que esses dois caras, o Sacas e o Plotino, fundaram a Escola Teosófica Eclética, que também era chamada de Filaléteos, ou amantes da verdade, e analogistas, porque eles não buscavam a sabedoria apenas nos livros, mas também através de analogias e correspondências da alma humana com o mundo externo e também com os fenômenos da natureza. Uma outra coisa legal na teosofia é que eles ensinam que existe uma antiga e secreta irmandade de adeptos espirituais conhecidos como mestres, e que, embora sejam encontrados no mundo todo, estão centralizados ou têm o seu quartel-general dentro do Tibete. Outro ponto alto da doutrina teosófica é que eles têm uma complexo ensinamento sobre como é a evolução inteligente de toda a existência, que isso ocorre em escala cósmica, que isso envolve os nossos aspectos físicos e também as coisas que são metafísicas, tanto do universo conhecido quanto do universo desconhecido, e que tudo isso vai influenciar todas as partes, ou seja, como se algo que acontecesse no universo muito grande, como uma explosão de uma supernova, de alguma forma afetasse o seu corpo, a sua mente aqui na Terra. Primeira vez que a gente vai ver uma citação a essa complexa relação entre o macro e o microcosmos vai ser justamente
justamente no livro da Blavatsky, A Doutrina Secreta, que vai ser a grande obra da Blavatsky, vai ser publicado em 1888. De acordo então com esse livro e com a visão da Blavatsky, a evolução da humanidade na Terra faz parte de uma evolução cósmica geral, e ela é supervisionada por uma espécie de uma hierarquia oculta, que são os tais mestres da sabedoria antiga. Lembra da galera que fica lá no Tibete? Esses caras, eles têm hierarquias diferentes, e quanto maior essa hierarquia, mais esses seres espirituais seriam avançados. A Blavatsky, então, ela retrata a sociedade teosófica como ela sendo parte de uma das muitas tentativas dessa hierarquia espiritual guiar a humanidade. Isso tudo porque essa hierarquia espiritual, ela entendeu como funciona o esquema de evolução cósmico, essa inteligência cósmica que faz tudo evoluir. Então, como esses grandes mestres entendem isso, eles passaram isso para a humanidade através de várias escolas e ordens diferentes, para que essa evolução individual aconteça ali linkada com a evolução do universo. E qual que é o objetivo então final dessa evolução individual e da evolução inteligente do universo? É a obtenção da perfeição e a consciente participação voluntária no processo evolutivo. E aí a sociedade teosófica criou uma espécie de uma estrutura aqui na Terra, que era a própria escola, para sustentar esse aprimoramento humano, e tudo isso sobre a inspiração dos mestres, né? Esses membros da hierarquia que eles chamavam de Mahatmas. A teosofia tem um lema muito bacana que é: não há religião superior à verdade, ou seja, mesmo ela tendo um papel ali religioso, ela sempre dizia que a verdade era o que regia o universo. Esse era o lema deles. Ele foi traduzido do sânscrito, e a palavra Dharma está aí. No sânscrito, a gente pode dizer que esse termo, essa frase, ela se fala Satyam Nasti Paradharma. E aí, olha aí o Dharma aparecendo. Essa palavra Dharma, ela foi traduzida nesse caso como religião. Mas também a gente já estudou um pouco isso aqui no canal, sabe que ela significa doutrina, lei, um direito, uma justiça, um destino, uma virtude. Então, assim, em sentido mais amplo, eles usaram como a palavra religião, né, para esse tema, mas na verdade a gente pode dizer então que não existe doutrina, lei, dever, direito, justiça, virtude, destino que seja maior ou superior à própria verdade. E aí essa verdade aqui, aquela verdade com V maiúsculo, aquela verdade que a gente vê muito no meio ocultista, que a gente vê na Telema, que a gente vê no cristianismo, enfim, é a verdade com V maiúsculo, que é a verdade divina, a grande verdade do universo. A gente já falou um pouquinho dos objetivos da sociedade teosófica, mas vamos voltar aqui para falar neles. Ela tem então basicamente 3 principais objetivos. O primeiro, eu já disse, é a fraternidade humana. Esse é o primeiro objetivo da sociedade teosófica, e desde os primeiros dias da fundação dela, ainda lá no século XIX, a sociedade estruturou-se sobre esse princípio do amor humanitário, de fraternidade universal, uma instituição que se fizesse conhecida em todo o mundo e cativasse a atenção das mentes mais elevadas. Lá nos primeiros escritos da sociedade teosófica, eles chegam, galera, a afirmar que a humanidade ela é órfã, que ela é a única espécie que foi deserdada aqui na Terra. Então, é dever de todo homem capaz de ter um impulso altruísta de fazer algo, por menor que seja, pelo seu bem-estar e pelo bem-estar de seus irmãos. E aí, baseado nesse conceito, eles formularam esse primeiro objetivo, vamos dizer assim, da sociedade da seguinte maneira: formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Isso aqui é muito importante, gente, porque a sociedade de Thule, que vai dar origem àquele grupo ocultista que funcionava dentro do Reich, era um grupo que se baseou em algumas ideias da teosofia e da divisão que a teosofia fazia das raças humanas, de que existiam raças anteriores à nossa, mas que na verdade essas raças simbolicamente eram estados de consciência da humanidade. E eles levaram isso na literalidade e acreditavam realmente que existia uma raça superior. E olha só, o primeiro objetivo justamente da fraternidade falava que não deveria haver distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, tudo diferente do que aqueles caras lá que governaram a Alemanha de 33 a 45 fizeram. O segundo objetivo é a busca da verdade. E aí ele vai estar juntando
o segundo e o terceiro, você já vai entender. Esses dois objetivos, eles apontam na direção de uma livre e corajosa investigação da verdade, segundo palavras da própria Blavatsky. E está formulado em duas formas diferentes. Então, o segundo objetivo é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. Esse é muito legal, porque nos livros da Blavatsky, ela faz esse trabalho de religião comparada e usa ali uma filosofia para amarrar todas essas religiões como se elas tivessem uma base comum. E essa filosofia, vocês já devem ter ouvido, é um tal de hermetismo. E o terceiro objetivo, que também está ligado à busca pela verdade, é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Entender as leis naturais para entender como é que o macrocosmo funciona e entender o funcionamento dos poderes latentes do homem, ou seja, suas virtudes, suas capacidades, para entender como é que o microcosmos funciona. Lembra que essa relação de macro e micro, ela é muito importante na teosofia, porque existe uma inteligência cósmica que rege tudo isso? Então é aí que está o objetivo a ser cumprido. A sociedade teosófica tem um símbolo, que é um brasão dela, que é muito facilmente reconhecida, que é formado por triângulos entrelaçados, uma serpente, uma suástica e o Ankh. Lembrando que a suástica é um símbolo que vem lá do jainismo, do budismo, das religiões que estão ali na Índia, na China, no Paquistão, naquela região do planeta ali. Não tem essa relação com a teosofia diretamente, apesar da gente já ter falado que aquela galera da Alemanha, lá da Segunda Guerra Mundial, se valeu dos conceitos teosóficos para tentar justificar suas ideias malucas. Esse brasão, ele ilustra simbolicamente e também resume os pontos centrais da teosofia. Ele é uma analogia que remete à trindade, à união de toda a vida, à dualidade entre o espírito e a matéria, à permanência e à imortalidade da vida e também a evolução do universo através dos seus ciclos periódicos de nascimento e de morte. A sociedade teosófica nasceu ali no momento em que o ocultismo estava retomando, Crowley, Blavatsky, os textos de Papin, Eliphas Levi, um monte de textos e livros de ocultistas vindo à tona, o público mundial realmente interessado nesses assuntos. Não existia ali ainda uma construção de que isso era uma coisa do diabo, do demônio, que não poderia ser acessado. E aí a sociedade acabou, nesse um século aí de existência que ela tem, mais de um século agora, ela acabou se espalhando por cerca de 60 países em todos os continentes. Está organizada basicamente em seções nacionais, e essas seções são divididas em lojas e em grupos de estudos. A maioria delas aberta, como aqui em São Paulo a gente tem uma loja teosófica aberta com palestras abertas, tem cursos, debates. Então é possível que um público leigo possa acessar para conhecer um pouco dessas ideias que são propagadas lá dentro, e se você gostar, ingressar na sociedade teosófica também. Talvez você nunca tenha ouvido falar da teosofia, ou talvez tenha ouvido falar, mas é bem importante entender que a teosofia ou a sociedade teosófica enquanto grupo, eles afetaram a vida moderna diretamente, especialmente na reforma religiosa e social que aconteceu no fim do século XIX, começo do século XX. Eles também influenciaram a literatura e o que a gente chama hoje vagamente de espiritualidade. O Olcott, por exemplo, ele é considerado um líder no renascimento do budismo moderno, assim como um protegido dele, o Anangarika Dharmapala, que viveu de 1864 a 1933, e ele acabou fundando a Sociedade Mahabodhi para preservar os locais que eram budistas e acabar estendendo o alcance do budismo no mundo. Outra pessoa muito importante dentro da sociedade teosófica foi a Annie Besant, que na política indiana e nos movimentos sociais inspirou vários outros na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos a promover reformas, especialmente com relação aos direitos das mulheres. Ela se valeu dessa questão de que dentro da teosofia, raça, credo, sexo, todo mundo era igualitário. Ela se valeu disso para justamente defender que a mulher poderia votar, que a mulher teria igualdade com o homem. Então aí a gente tem um início de uma integração das mulheres, inclusive com ordens religiosas e ordens ocultistas. Antes da Annie Besant, a gente ainda tem a Matilda Joslyn Gage, que também foi uma teósofa e ela também brigou pelos direitos das mulheres, foi bem forte nessa atuação. Ela era uma feminista americana e ela foi coautora, junto com a Elizabeth Cady Stanton e a Susan B. Anthony,
de um livro chamado History of Human Suffrage, obviamente falando do sufrágio feminino, falando da possibilidade das mulheres votarem, que não era algo comum naquela época. E se você acha que para por aí, não parou não. Vassily Kandinsky, isso, aquele grande artista, ele formulou sua teoria de arte não objetiva, baseada nos termos teosóficos. Ele inclusive citou a Blavatsky em seu manifesto chamado de Concerning the Spiritual in Art, que foi publicado em 1912. Outro cara que era muito conhecido na arte da abstração, o Mondrian, também desenvolveu um estilo neoplástico de arte com base nos princípios teosóficos. Outro cara que foi extremamente influenciado foi William Butler Yeats, que é um escritor irlandês e um dos responsáveis pelo renascimento literário da literatura irlandesa. Ele foi muito influenciado pela teosofia, e isso é bem perceptível nas suas obras. De forma mais geral, se hoje você ouve de maneira mais aberta sobre reencarnação, sobre karma, sobre aura, sobre dharma, sobre práticas de yoga, técnicas de curas complementares, como por exemplo toques terapêuticos, você deve muito disso à sociedade teosófica. Enfim, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a Madame Blavatsky, dá para conhecer um pouco mais sobre a história dela, dá uma olhada nesse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, isso ajuda bastante o canal a alcançar mais pessoas. Não se esqueça que a gente tem um sistema de apadrinhamento, onde você pode suportar o canal, apoiar o canal e a gente continuar produzindo conteúdos como a gente produz. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo da série. Um beijo no coração e esfirras fraternas para todos vocês.